Vamos lá. Bom dia, pessoal. Já vão me dando aí o retorno, ver se o som tá bom, se o áudio aí tá bacana, se vocês estão me vendo direitinho. Tudo ok? Bom dia, Ilusca. Bom dia, Aline. As minhas formandas entrando. Vão dando aí o retorno, certo, pessoal? Bom dia, Ju. Vão me dando aí o retorno, certo, pessoal? Já já a Amanda entra. Ótimo. Já já a Amanda entra, que ela vai partilhar aqui um pouquinho com a gente hoje. Nos deram esse desafio. Bom dia, Aninha. Bom dia, Michele. Ótimo, pronto. Amo vocês também. Esperando aqui a Amanda entrar. Bom dia, meu amor. Valeu, pessoal. Enquanto a Amanda não entra, a gente vai escutando aqui a música, a gente vai rezar nesse início, que eu digo que é a música do tema do retiro, certo? Dá pra escutar? Olha só. Tá um pouquinho baixo. Mas já pra escutar? A Amandinha vai entrando. Pronto, a Amandinha. Dá pra escutar, né? Eu já aceitei a Amanda aqui. Aguardando. Amandinha, já te aceitei, certo? Tá conectando. Pronto, entrou. Deixa eu só baixar aqui o som pra gente fazer os testes. Pronto. E aí, Amandinha? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Que alegria te ver aqui. É uma grande alegria, sim. E uma novidade, né? Porque é a primeira vez que eu participo de uma live. A primeira a gente nunca esquece. Gente, bom dia, né? Nos deram essa missão, né, esse desafio de partilhar hoje sobre o tema do retiro, né? Criar em mim um coração que seja puro. E a pedagogia de Deus é linda, né? Porque a Amanda, ela foi aquela que me apresentou o carisma, né? De que a gente se conhece antes mesmo de conhecer a comunidade. E eu estava pensando assim, meu Deus, a gente vai partilhar um pouquinho sobre o tema do retiro numa sexta-feira e a gente vai matar a saudade, né, Amandinha? Então, um presente para nós, as Missões Unidas aqui. A Amanda hoje, que mora lá no Rio Grande do Sul, já ela vai se apresentar. E é um dos corações, ela não gosta, mas eu vou falar, certo? É um dos corações assim que eu conheço que realmente tem esse coração puro, né? Esse coração que busca realmente cada dia a santidade. Então, para mim hoje, neste dia, que é o dia do Filho da Misericórdia, é um motivo assim de muita alegria, né? Estar aqui partilhando com você esse momento e que a gente possa crescer juntas e que a gente também possa sair com os nossos corações mais inflamados, né? Porque esse dia ele tem todo um sentido para nós, né? A Manu estava se emocionando, estava ali falando e eu junto com ela por toda por todo esse dia que é muito especial para nós, filhos da misericórdia. Se apresentar aí, Mundinha, para eles, para quem tá com saudade de você e para quem não te conhece. É, o pessoal dizendo que está com saudade. É, eu também estou com muita saudade da missão daí de João Pessoa, das pessoas, dos irmãos. É como Luzana já disse, né? Eu me chamo Amanda,
Desde 2018 estou aqui na missão do Rio Grande do Sul. Sou consagrada, sou membro de vida e Luzana falou que eu tenho um coração puro, mas o coração de Luzana, né? Para mim, eu vejo também como um exemplo de um coração um coração puro que busca essa intimidade com Deus. Tenho muita saudade, né, de todos, tenho muita saudade de Luzana. Confesso que quando recebi o convite, quando eu soube que era com Luzana, eu fiquei bem mais tranquila. Eu estou muito nervosa. Faz parte. Bom, pessoal, vamos rezar? Vamos. Hoje, né, como a gente está no Tríduo Pascal, então a celebração desse tríduo iniciou ontem, né, com a missa da Santa Ceia, e só termina amanhã com a Vigília Pascal. Então, por excelência, hoje não faz o sinal da cruz, né? A gente só termina esse processo todo amanhã na Vigília Pascal. Mas e aí eu convido você, nesse momento, a meditar com essa canção. Eu não estou com a produção hoje aqui, tá? Eu estou em casa. Sari não está aqui ao vivo, mas eu gravei ela cantando essa música essa semana na adoração, para a gente entrar em oração por meio dessa canção. E aí eu vou colocar a canção aqui para vocês e eu convido vocês a fecharem os olhos, né? E a rezar conosco, iniciando com essa canção.
Gente, assim, não tem como se emocionar. Eu vou ajeitar a câmera, certo? É porque eu tava mais perto do som. Mas não olhe pra minha cara de choro. Eu sabia que hoje ia ser um desafio, assim, partilhar com vocês, porque ainda em oração, certo? Porque aí você não olha o meu rosto todo vermelho, parecendo pimentão. Ai. E quando Manu terminou a Via Sacra, que ela estava muito emocionada para mim, a Via Sacra hoje também foi muito forte. Quando ela disse que ontem estava lá na Igreja da Sagrada Face, lá na Terra da Natividade, e viu aquela igreja vazia, assim, a gente sentiu muito, né? E hoje, por saber que seria o dia que a gente ia se consagrar, ou renovar nossa consagração, até porque somos filhos, do lado aberto, e nós somos convidados a renovar nossa vocação hoje, né? Então, a sexta-feira ela tem todo esse sentido, né? Quando a Mano falava da saudade que muitos estão da Eucaristia, eu fiquei refletindo, meu Deus, quanta saudade eu tô, né, do Senhor. Desde que saiu o decreto, eu não comungo, enfim. Mas aí fiquei refletindo no que Mano falou agora no final da Via Sacra e aí eu disse, mas quantas vezes eu deixei que Deus tivesse saudade de mim, né? Quantas vezes eu deixei que Deus tivesse saudade de mim? Quantas vezes a gente deixa Deus esperando, né, por nós? Quantas vezes Ele derrama lágrimas? Quantas vezes? E por tão pouco, muitas vezes a gente se afasta dele por tão pouco. E nessa oração, eu convido você, perdão, pessoal, eu sabia que ia ser difícil hoje, porque desde ontem que eu tô emotiva mesmo. Mas eu convido você, prometo me acalmar, me controlar aqui. Nesse momento, na sua casa, nesse momento de oração, a renovar a sua vocação, a pedir um coração mais inflamado de amor pelo Senhor, a pedir um coração que realmente hoje está disposto a decidir por Ele, que hoje está disposto a ter esse coração puro, que ama, que deseja e que se decide. Então, né, eu convido a você nesse momento a viver essa espiritualidade diante de Deus, diante da cruz e de pé aos pés da cruz, porque somos filhos do teu lado aberto. E assim como Lidiane fala, né, lado aberto, nosso lar. E assim que possamos nos encontrar, possamos mergulhar nessa espiritualidade do lado aberto em nossa casa, já que o lado aberto é o nosso lar. E para finalizar esse momento de oração, entregando esse momento, os nossos corações, o meu de Amanda, já que hoje é o dia que é dedicado, né, ao Filho da Misericórdia, e eu estava escutando o que o padre falou, né, ser filho da misericórdia é ser Eucaristia, né, ser Eucaristia para o outro, porque é na Eucaristia que eu consigo realmente me ofertar ao outro. E o nosso carisma, ele tem essa espiritualidade de movimento, de saída, de ir ao encontro do outro. Então, que possamos, nesse momento de oração, entregar os nossos corações, as nossas vocações, e assim, renovando o nosso sim. Ave Maria, cheia de graça. Reza aí, amor de Ave Maria, por favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ai, gente, desculpa. Eu sabia que eu não ia me segurar. É muito forte. É muito forte, assim, tudo que a gente tá vivendo. É uma sexta-feira, né? Eu tenho certeza que quando for às 3 horas da tarde, os nossos corações estarão unidos para viver essa espiritualidade, né? Aos pés da cruz. Mas, graças a Deus, eu fui esperta, porque eu sabia que meu coração estava assim. Eu disse, Amanda,
É tu que vai começar. Então, eu passo a palavra aí para ela, que é o tempo que eu me recomponho aqui para a gente continuar a partida, certo? Como Luzana já disse, o tema da nossa pregação, né, dessa live, é criar em mim um coração que seja puro. E para começarmos, é importante a gente contextualizar. Esse é um versículo do Salmo 50, e esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E em que situação o rei Davi escreveu esse salmo? O que acontecia com a vida de Davi? O que é que estava acontecendo naquele momento? E esse trecho da Bíblia está em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, que eu não vou ler, mas eu vou falar rapidinho o que aconteceu e depois trazer para a nossa realidade. Davi, ele cometeu 2 graves pecados, que foi o adultério, quando ele viu Betsabeia. Ele estava no seu palácio, ele foi no terraço e viu aquela mulher que era muito bela, e de imediato, quando ele a viu, ele pediu que trouxessem ela, e ele se deitou com ela. Só que Betsabeia, ela era casada, ela era esposa de Urias. E Urias era um guerreiro, né, que inclusive estava em batalha, estava em guerra, e Betsabeia engravidou. E quando ela contou para o rei Davi que estava grávida, Davi pediu então que trouxessem Urias da batalha para que ele pudesse se deitar com ela e que para todos pensarem que o filho que Betsabé estava esperando era de seu esposo. Só que Urias não se deitou com a sua esposa e diante de tudo que aconteceu, né, para encurtar um pouquinho, Davi então pediu que Joabe colocasse Urias de frente, né? Na linha de frente. E com isso, Urias foi morto. Então, Davi planejou a morte de Urias, vamos dizer assim. E Urias foi assassinado. Estou pedindo só para repetir o versículo bíblico do que é o tema. O tema Não, é retirado. Oi? O versículo do tema é o Salmo 50, versículo 12. Só para repetir, porque estão pedindo aqui nos comentários, certo? Salmo 50, versículo 12. Criar em mim um coração que seja puro. Pronto, é só para repetir, certo? Pode continuar. E então Davi cometeu esses 2 pecados, o do adultério e do assassinato. Só que Davi, ele não se deu conta de imediato que essas ações deles tinham desagradado o coração de Deus. E Davi era um rei que buscava a amizade com Deus. Mas para ele perceber o que ele fez, foi preciso que Deus enviasse o profeta Natã. E quando o profeta chegou até ele, que contou uma história, vamos dizer assim, que ele se deu conta, Davi se arrependeu profundamente de ter desagradado, de ter ofendido o coração de Deus. E nesse contexto foi que ele escreveu o Salmo 50. E por que é importante contextualizar? Porque o rei Davi, o que aconteceu com o rei Davi, também acontece com a gente muitas vezes. Nós buscamos, né, estamos em busca dessa amizade com Deus, mas também nós somos pecadores. Mas pode acontecer, ao contrário do que aconteceu com o rei Davi, que buscou, né, que se arrependeu, que reconheceu a sua fraqueza, reconheceu os seus pecados, né, e se voltou para a misericórdia de Deus. Em nós, muitas vezes, pode haver um sentimento de culpa. E ao invés da gente se voltar para a misericórdia, esse sentimento de culpa pode nos consumir e nos afastarmos de Deus.
Ou seja, quando isso acontece, a gente não confia em sua misericórdia. E esse não confiar na misericórdia de Deus nos leva a achar que o nosso pecado é maior que a misericórdia dele. E isso é um pecado até mais grave. Santa Catarina de Sena, ela teve experiências místicas com Deus, né, com Deus Pai. E no livro O Diálogo, providencialmente Cassinha leu para mim um trecho que fala sobre isso, que eu vou ler aqui para vocês. Deus fala exatamente isso para Santa Catarina de Sena. O quanto que muitas almas se perdem por achar que o seu pecado, que o pecado delas é maior que a misericórdia dele. E Deus fala assim: este pecado de achar que a falta é maior que a misericórdia, este pecado não será perdoado, nem aqui, nem no além. Tá pedindo para falar um pouquinho mais alto, Amandinha. Tá, peraí. Este pecado não será perdoado, nem aqui, nem no além. O desprezo voluntário da minha misericórdia constitui pecado mais grave que todos os anteriores. O desprezo de Judas desagradou-me e foi mais grave que a sua traição. É por causa deste julgamento falso que o pecador sofre a repreensão, ou seja, porque acha que sua falta é maior que o meu perdão. Este é o motivo da punição, indo sofrer eternamente com os demônios. Então, assim, para Deus, quando nós não confiamos em sua misericórdia e nos deixamos consumir pela culpa e nos afastamos dele, é pecado mais grave do que a própria falta que nos cometemos. Nesse trecho, Deus fala de Judas, né? Inclusive, ontem nós celebramos a ceia pascal e relembramos também a traição de Judas. E sabemos que Judas se matou. No final, ele se deixou consumir pela culpa e acabou se suicidando. E esse pecado foi até mais grave que a traição. E Davi não fez assim. Davi, embora tenha cometido 2 graves pecados, ele se voltou para a misericórdia de Deus. E ele foi um rei muito agradável aos olhos de Deus, diferente de tantos outros reis que nós vemos na Bíblia. E isso é o que tem que acontecer conosco. Esse clamor, dai-me um coração puro, é o que tem que acontecer na nossa busca diária. Porque nós temos consciência que nós somos pecadores, que, embora nós estejamos nesse caminho de busca de uma intimidade com Deus, nós vamos cair, mas a confiança em Deus, no amor de Deus, deve permanecer em nossos corações. Porque se perdermos a esperança, se cairmos no desespero e nos afastarmos dele, será um pecado ainda mais grave. E não é isso que Deus quer, né? Afinal de contas, ele deu a sua vida, carregou os nossos pecados para que nós pudéssemos voltar a essa comunhão com Deus. Então, este salmo de Davi, né, tende piedade de mim, ó meu Deus, misericórdia, criai em mim um coração que seja puro, deve ser a nossa oração diária. Como o padre George, né, nosso fundador, por inspiração do Espírito Santo, nos disse nesse ano que essa oração, criar em mim um coração que seja puro, deve ser, sim, o que deve estar em nossos corações diariamente. E diante dessa reflexão, né, que a Amanda fez, eu sou um pouco metódica, eu gosto de seguir uma linha de raciocínio, né?
mas que isso não é uma receita de bolo, né? Para ter um coração puro, né? O que é que eu faço para ter um coração puro? Primeiro passo é a abertura de coração. Se eu não abro o meu coração, se eu não estou disposta a ter esse coração puro, nada acontece. E aí, para isso acontecer, é preciso humilhar-se, né? Reconhecendo as suas misérias, reconhecendo os seus pecados, tendo em vista que a nossa imperfeição, ela irá nos acompanhar até a sepultura, até a nossa morte. Então, sempre seremos imperfeitos, né? A nossa imperfeição, mesmo diante dela, precisamos buscar um coração puro. E aí, os santos, eles foram os mais corajosos e não os menos imperfeitos. Os santos, eles foram os mais corajosos e não os menos imperfeitos. Esse livro já foi falado aqui, inclusive na live que eu fiz com Ingrid. Ela mostrou, mas como eu tô lendo ele, né, ainda, tô tentando terminar, mas ele é muito bom. A arte de aproveitar as próprias faltas. Eu mostro novamente para quem não assistiu a live, né, esse livro aqui, muito bom esse livro. Quem puder escrever aí, certo? A arte de aproveitar as próprias faltas. Indico demais essa leitura. Então, algumas coisas que eu vou partilhar com vocês, eu tirei desse livro, certo? Então, quando você cair, né, quando você estiver na impureza, qual é a atitude que você tem que ter diante dessas situações, né? Primeiro, humilhar-se, admitir os seus erros, mas sem admirar a sua queda, mas tendo em visto que você deseja apresentar a Deus esse coração arrependido. E muitas vezes apresentar a Deus esse coração arrependido sem se admirar dessa queda, ela gera em nós um sentimento de tristeza. E esse sentimento de tristeza, ele tanto pode ser bom, como ele pode ser ruim, né? Quais são os sentimentos bons de um arrependimento que causa essa tristeza em nós, né? A tristeza em nós, diante desse arrependimento, ele deve causar em nós um sentimento de misericórdia e penitência. Então, todo arrependimento que causa essa tristeza em nós, que é natural se entristecer diante das nossas misérias, diante dos nossos erros, ele deve causar em nós essa misericórdia. Precisamos alcançar, precisamos buscar essa misericórdia, mas também precisamos buscar ter um coração penitente. E aí o cuidado que a gente tem que ter. Os efeitos ruins que essa tristeza, ao se arrepender, ela causa em nós, que são 6, né? Que o livro fala, que é o medo, a preguiça, a indignação, o ciúme, a inveja e a impaciência. O verdadeiro arrependimento é aquele que é calmo. O verdadeiro arrependimento é aquele que é calmo. O Senhor, ele não está na perturbação, como diz lá em 1 Reis 19, versículo 11. O Senhor não está na perturbação. Então, a gente, quando cair, a gente precisa ter esse arrependimento calmo, sem admirar as nossas quedas, as nossas misérias, mas voltar o nosso olhar para o Senhor, confiando nessa misericórdia. Confiando nessa misericórdia, porque o Padre até tem uma frase que ele fala assim: a misericórdia sustenta a fragilidade humana, né? A misericórdia sustenta a fragilidade humana. E aí é preciso sofrer com paciência essa lentidão que vamos nos aperfeiçoando. A gente precisa ter paciência, né? Conosco, consigo, com o outro. Cada um na sua realidade, cada um no seu tempo. E o Senhor nos convida a mergulhar, né, nessa espiritualidade mesmo, né, de contrição, de um coração contrito que busca com essa lentidão e paciência esse aperfeiçoamento. É o imperfeito que busca, que somos nós, né, que busca o perfeito, que é Deus. Sempre será assim o caminho para ter um coração puro. Um imperfeito que somos nós, que busca o coração de Deus, Deus, o perfeito. A esperança que devemos ter diante desse arrependimento que deve gerar em nós sustenta a alma diante das nossas tempestades. Eu vi que Margarete colocou aí, a gente estamos rezando, Margarete, por sua irmã que está com coronavírus, né? Em estado grave, possamos voltar à nossa oração, por ela, né? Que hoje precisa, mas lembrando que a esperança, ela sustenta as tempestades da vida.
A esperança. Por isso que a gente tem uma jaculatória na comunidade que diz assim: aconteça o que acontecer, nunca perca a esperança. Aconteça o que acontecer, nunca perca a esperança, porque é a esperança que sustenta as nossas tempestades. Se não tivermos um coração confiante, se não tivermos um coração esperançoso, o que será? Como será? Como se dará? Né? Cabe a nós esperar em Deus. Esperança, né? Esperar em Deus, só nele. Ele que tudo faz, né? Em nossas vidas. Então, a gente precisa aproveitar as nossas faltas e, através dessas nossas faltas, precisamos tornar-nos cada vez mais perseverantes, nos tornarmos cada vez mais fervorosos e crescer na confiança da divina misericórdia. Essas faltas em qual nos leva à imperfeição, a gente precisa pegar elas e extrair do que há melhor. O que é que eu posso fazer com essas faltas? Com essas imperfeições que habitam em mim? Que todos nós somos imperfeitos, né? Todos nós temos as nossas misérias, as nossas fragilidades. E diante disso, o que é que eu posso fazer? Então, ter um coração perseverante, ter um coração fervoroso e ter um coração que confia na misericórdia divina. Deixa eu só pegar a filinha aqui, viu? Então, falei o primeiro ponto, né? Abertura de coração. Segundo ponto, eu falei no coração que precisa se humilhar. E o terceiro ponto, o conhecimento da nossa baixeza, da minha pequenez, da minha miséria, é o primeiro grau de humildade. E aí tem uma frase de São Francisco que ele diz assim: São Francisco de Assis, que é um dos santos inspiradores, né, da nossa comunidade, a humildade é a chave que abre todas as portas. Hoje não, né? A comunidade tem 3 santos inspiradores: São Francisco de Assis, Madre Santa Teresa de Calcutá e Padre Pio. Eles que nos inspiram a viver a nossa vocação, né? Ontem até tivemos uma formação com o Rafael que ele falou sobre os santos inspiradores, né? A vivência desse momento agora do Tríduo Pascal, dessa Semana Santa, à luz dos santos inspiradores, né? E aí o conhecimento da nossa baixeza é o primeiro grau de humildade. Não tem como eu querer buscar um coração que seja puro se eu não conhecer a minha baixeza. Se eu não buscar um coração humilde, reconhecendo as minhas misérias, as minhas fraquezas. Sempre. Sempre é retornar, né? Para isso. E aí eu lembro de uma coisa que eu falei na primeira live, né? Que eu partilhei com o pessoal, que eu disse assim, que eu estava falando da diferença, mas eu não vou falar de novo, certo? Tá lá no YouTube, qualquer coisa. A diferença entre autoimagem e autoconhecimento. E quando a gente fala de autoimagem, a gente tem que fazer aquele exercício de espelho humilhante que a gente falou, mas a gente não pode focar só em si, porque acaba que a gente se perde e aí gera tantos outros sentimentos. E a gente tem que ter esse cuidado. Então, esse arrependimento, ele tem que acontecer de uma maneira muito saudável, serena, calma, tranquila, mas a gente não pode ficar sempre voltando ao erro. Porque eu fiz isso, porque eu sou assim, enfim. Porque isso nos leva a perder a direção. Isso nos faz perder a direção, né? E aí o verdadeiro arrependimento é aquele que é calmo, é aquele que é sereno, é aquele que é tranquilo. E é isso, porque Deus, ele não se encontra na perturbação. E que a gente possa gravar isso. E aí, para o quarto ponto, né? Falei primeiro da abertura de coração, do humilhar-se, do coração humilde. Para ter um coração, quarto ponto. E aí eu gosto muito de falar isso que eu vou falar agora, certo? Para ter um coração puro, né? A gente precisa ter um coração cheio de intimidade com Deus. E com isso, ser canal da graça de Deus para o outro. E eu estava assistindo uma live recentemente, eu gosto de algumas lives dele, de Ítalo Marcilli, e ele falou uma coisa que mexeu aqui comigo, que ele disse assim, você quer ser canal, certo, de Deus, mas às vezes você convive com certas pessoas que você queria tanto que aquelas pessoas mudassem, e às vezes você fala e você faz isso para ver se aquela pessoa muda, e aí ele disse assim, olha, ninguém muda ninguém, mas alguém muda alguém, e esse alguém é com A maiúsculo, que é o amor, é o grande amor das nossas vidas, que é Deus. É Deus. Só Deus, ele é capaz de transformar os corações. Eu não vou conseguir mudar ninguém. Mas por meio dessa intimidade, desse amor, eu deixo ser canal de Deus para o outro. E aí, por meio desse canal, por meio de Deus,
é que eu consigo alcançar o coração daquela pessoa. Mas eu não mudo. Sozinho eu não mudo. É Deus aquele que é capaz de transformar os corações. Então, se você tem alguém que você convive hoje, né? Às vezes a gente se pega pensando muito, eu queria tanto que fulano fosse diferente, né? E aí eu lembro muito de uma frase que o padre fala, que eu gosto também. Eu trabalho muito isso em mim, eu trabalho muito isso nas formações pessoais, né? Que ele diz assim, a mudança, ela primeiro tem que acontecer em mim. A mudança ela tem que acontecer em mim. Às vezes a gente espera tanto do outro, às vezes a gente quer tanto que o outro mude, às vezes a gente quer tanto que o outro seja puro, né? E eu não estou sendo puro. E eu não estou alcançando aquele coração com o meu testemunho, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, enfim. Então a mudança primeiro deve acontecer em mim, antes de qualquer coisa, né? Então que a gente guarde isso em nossos corações. E aí tem uma frase, hoje eu estou cheia de frases, é frase de santo, é frase de fundador, mas a gente tem que falar, né, do nosso carisma, é o carisma, a inspiração do nosso carisma, né? E eu gosto muito das frases dos nossos fundadores, porque, como eu falei, né, da outra vez, é o puro carisma, né? O carisma se manifesta primeiro nos nossos fundadores. E aí tem uma frase também de Santa Teresa de Calcutá que eu gosto de refletir com ela e tem tudo a ver com isso que eu estou falando agora. E ela diz assim: não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com amor sem explicação. Ame. Para ter um coração puro, o que basta? Um coração cheio de amor. Né? Um coração inflamado de amor. Por isso que eu fiz questão de começar com essa canção falando isso. Porque essa canção, ela fala justamente isso, né? Criar em mim um coração que seja puro. Renova o espírito firme no meu peito. E aí, no final, ele fala, eu me decido por ti. Eu me decido por ti, Senhor, com um olhar de águia inflamado pelo ardor, por esse ardor que vem do amor, que nos faz permanecer de pé diante da cruz, que faz o nosso coração hoje estar inflamado. Nosso coração hoje está desejoso viver essa experiência da Semana Santa, mesmo sendo nas nossas casas. E aí eu resgato mais uma vez a frase de Lidiane, né? Lado aberto, nosso lar. Somos filhos do lado aberto. Então precisamos transformar as nossas casas no lado aberto. Precisamos transformar as nossas casas nesse lado aberto. Já que isso foi um pedido, né? Já, né, a gente vai partilhar um pouco mais isso para os membros da comunidade de vida, a aliança e os vocacionados, né? Mas o lado aberto é o nosso lar. Por isso que eu achei interessante quando o Lidiane falou isso, como uma súplica mesmo, como um pedido, né? Como uma inspiração de Deus, para que possamos viver essa experiência da sexta-feira de uma maneira mais silenciosa, mas de uma maneira mais inflamada. Assim como ela gosta de falar, né? Um coração inflamado a todos vocês. É a cara dela isso, né? Um coração inflamado. Mas eu deixo você falar, Monique, porque senão eu vou me empolgar aqui, que já eu volto. Mas tá bom demais te ouvir. Se quiser, pode continuar. Você falou da música que tem, que fala, né? Eu me decido por ti. E no Salmo 50, logo após o versículo, ó Deus, criai em mim um coração que seja puro, renova um espírito firme no meu peito, que em algumas traduções dai-me de novo um espírito decidido. E é interessante porque após pedir a purificação do seu coração, Davi pede esse espírito decidido, né? Decidido pelo quê? Né? Vou me decidir por quê, né? Pelo quê? Né? Justamente decidido a continuar seguindo a Jesus, a decidido por esse amor. Né? A gente fala tanto que o amor é uma decisão, que o amor não é um sentimento, que é preciso se decidir por Deus todos os dias, é preciso dar o sim todos os dias. Então, esse clamor, né, também brota do coração de Davi e deve brotar também do nosso coração.
Senhor, cria em mim um coração puro e dai-me esse espírito decidido para que eu possa me decidir por teu amor cada vez que eu me acordar, para que eu possa decidir carregar a minha cruz, né? Como Jesus fala, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. E isso é preciso uma decisão diária. Então, precisamos pedir isso, né? Dá-me esse espírito decidido, porque eu preciso me decidir. E eu preciso me decidir por renunciar ao pecado. Eu tenho que eu me arrependo, né? Eu não me deixo consumir pela culpa e eu me decido por não mais cometer esse pecado, por lutar contra esse pecado, porque é preciso uma decisão, né? E a gente precisa do Espírito Santo, porque sabemos que nós somos fracos, nós somos miseráveis, né? E o Espírito Santo é que vem em nosso auxílio. Então, esse clamor deve estar também em nosso coração todos os dias, confiando na misericórdia de Deus. E falando, trazendo para o nosso carisma, já que você citou os nossos santos inspiradores, também tem uma frase de Santa Teresa de Calcutá que me chama a atenção também, e aí realmente trago bem específico para o nosso carisma, para a nossa missão com os transpassados. Ela faz uma analogia, vamos dizer assim, com uma das bem-aventuranças, né? Porque tem os bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E Santa Teresa diz: só quem tem um coração puro consegue ver Deus no pobre. Então, especificamente nós, filhos da misericórdia, trazendo realmente para o nosso carisma, esse clamor, criar em mim um coração que seja puro, também deve ser feito para que em nossa missão com os transpassados, nós possamos enxergar o próprio Cristo, né? Realmente vê-los como os transpassados, como Jesus foi transpassado. E para que assim possamos. Estou lendo aqui o comentário de Google. Para assim. Saudade, Guga, também. Para que possamos também, em nossa missão, estar em comunhão com Deus. Né? Mesmo em meio à nossa missão, que possamos a todo tempo ter essa comunhão com Deus. E aí, quando a gente tem um coração puro, quando a gente busca ter esse coração puro, né, como fala essa passagem, ele renova e faz com que tenhamos um coração decidido, né? Eu gosto de falar dessa palavra. Decisão é uma palavra, eu digo que é uma palavra vocacional, né? Mexe muito assim com as nossas vocações, principalmente no dia de hoje, né? A cada dia eu preciso me decidir por Deus, por esse amor, por esse carisma que transforma os corações, que alcança os corações, né? E Deus faz nova todas as coisas. E aí tem uma frase, olha eu de novo aqui, viu, gente? Adoro. Lidiane, ela falou uma vez uma frase bem direcionada para essa questão da decisão, né? E ela disse assim: sejamos águias, sem medo de voar, sendo resiliente quando necessário, proclamando com ousadia, juntamente com a Virgem Maria, eis-me aqui. E aí vem a questão do tema da nossa pregação, né? Criar em mim um coração que seja puro, mas o salmo o completo, né, do versículo 12, dá-me esse espírito firme, esse espírito decidido, né? Renova esse espírito firme, esse espírito decidido, que possamos assim fazer como a Virgem Maria fez. Eis-me aqui, eis-me aqui. Maior exemplo, um dos maiores exemplos, né, que a gente pode citar de um coração puro, de um coração que busca, né? Que buscou ser obediente, ser puro e ficou atenta a escutar o chamado e a vontade de Deus, né, para a vida dela. E hoje, né, Amandinha, tem alguma coisa a mais para falar em relação à decisão? Não. Não? Não sei se foi esse ano ou foi o ano passado. Eu acho que foi o ano passado, se eu não me engano. Foi. O ano passado foi o ano da cruz. E a gente diz que esse ano é o ano da cruz parte 2, mas a gente diz que é o ano do lado aberto, né? Não tem como a gente fechar a nossa linha de raciocínio, que daqui, já, né? Daqui a pouco
a gente vai encerrar esse momento de partilha aqui. E aí, eu estava refletindo no passado sobre o beijo da cruz, né? Hoje, os Cílios da Misericórdia dos Consagrados, a gente usa, né, uma cruz sobre o nosso peito. E aí, eu estava refletindo sobre a cruz, sobre o beijo da cruz, porque toda vez que a gente tira o sinal ou coloca o sinal, a gente beija a cruz e diz: vivo pela misericórdia do Senhor. E aí eu queria fazer um questionamento para os meus irmãos que estão aí assistindo aqui para a gente. O que é o beijo da cruz? O que é o beijo da cruz para os filhos da misericórdia? O beijo da cruz não é nada mais do que fazer a vontade de Deus. Por isso que todas as vezes quando eu beijo a cruz, né, quando eu beijo a cruz do sinal da comunidade, eu digo todos os dias: Senhor, eu desejo e quero fazer a tua vontade. Todos os dias. Porque se eu vivo pela misericórdia do Senhor. Então, a decisão, ela tem que ser todos os dias, né? Tem que ser diária, tem que ser constante. E ela precisa ser renovada para que busquemos ter um coração puro e para que busquemos ter esse coração decidido. Tendo tudo em vista aquilo que a gente partilhou, né? Tendo tudo em vista que a gente partilhou aqui. Então, o beijo da cruz para os filhos da misericórdia é fazer a vontade de Deus. E aí, para aqueles irmãos que estão trilhando esse caminho, né, de consagração, que estão no vocacional, para aqueles irmãos que estão trilhando outros caminhos em outras, né, comunidades. Eu perdi até a linha de raciocínio agora, porque eu fui olhar. Eu fui olhar os comentários. Eu não dou certo para ficar olhando comentário e falando, não, que eu perco a linha de raciocínio. Mas, enfim, né? Eu lembrei de Lembrei o que eu ia falar. Eu lembrei de uma frase de Dona Mazé. Dona Mazé, isso. Do meu vocacional. Que ela disse assim, para os meus irmãos que estão trilhando esse caminho de vida consagrada: antes de eu carregar a cruz sobre o meu peito, eu preciso carregar a cruz em meu coração. Ou seja, eu preciso viver o carisma aqui, ó. O carisma, ele se expressa aqui, em meu coração, né? No meu testemunho. Então, antes de nós consagrados que temos essa responsabilidade, né, de carregar o sinal sobre o nosso peito, precisamos, antes de qualquer coisa, carregar esse sinal no nosso coração. E aí eu convido a você também, meus irmãos, que trilha esse caminho e que está em busca da descoberta da sua vocação, né? Que você de fato, guarde em seu coração esse carisma. Viva, testemunhe, né? E aí eu gosto muito dessa frase de Lidiane, né? Que o meu testemunho, que o seu testemunho possa causar transformação no testemunho da vida do irmão. Que possa alcançar o coração do meu irmão. E aí eu repito uma frase que eu falei no início, que justamente está lá nos nossos stories. Quem não viu ainda os nossos stories hoje, veja lá. Durante essa semana a gente fez bem de propósito. Não sei se vocês viram a nossa metodologia dessa semana, né? Cada dia a gente foi postando: ser filho da misericórdia é. E aí a gente juntou as 3 missões. Falou Sul, falou Ceará e falou João Pessoa, Paraíba. E aí hoje o padre, o nosso fundador, ele falou: ser filho da misericórdia é, né? E aí eu comecei no início e finalizo assim a minha fala aqui, porque ainda eu quero rezar nesses instantes finais, porque só temos 10 minutinhos, pelas minhas contas aqui. E ele disse assim: ser filho da misericórdia é ser a Eucaristia para o outro. E a Eucaristia é o quê? Esse amor oblativo que se dá para o outro. E porque os filhos da misericórdia, na vida, quando a gente fala Eucaristia, a gente direciona a fraternidade, né? Quando a gente olha do nosso tripé, que é a Eucaristia, Nossa Senhora e a cruz. Mas pegando só a Eucaristia, na Eucaristia a gente visualiza a espiritualidade na nossa fraternidade, porque é lá que somos um só. E o padre falou isso ontem na missa. É lá que somos um só. Então, ontem, eu senti muito ontem, quando eu não pude comungar, né? Estava assistindo e me segurando. Tive a graça ontem de assistir a missa com meus pais, e aí eu estava me segurando, né? Porque eu começasse a chorar para ir dizer: ô filho, tá chorando por quê, né? E eu me segurando. E aí, eu de fato me segurei, mas quando o padre falou isso, de fato, naquele momento, eu me senti um só.
né? Eu sei que hoje eu vou sentir às 15 horas da tarde, mas como o nosso carisma, ele nos convida a ressignificar todas as coisas, eu convido a ressignificar a beleza. A beleza da espiritualidade da sexta-feira, que é o quê? A cruz para nós é a alegria da nossa salvação. Que possamos olhar para a cruz hoje, nessa sexta-feira, e nos alegrarmos, porque é a alegria da nossa salvação. Porque hoje é onde celebramos também o nosso nascimento. Mas eu estou falando demais. Vai, Amandinha. Senão eu me empolgo aqui. Tem mais alguma coisa para falar? Eu já disse que é muito bom escutar você. Eu estava lendo aqui os comentários falando das suas frases, as suas são muito boas de escutar mesmo. Eu gosto. Eu adoro citar a frase, principalmente do Padre Lidiano. Sempre tem uma frasezinha para sair aqui. E nos levam, né, à reflexão e causam impacto assim quando eles falam. E tem frases que a gente vai relendo deles que faz, meu Deus. É verdade? Mas assim, né? Só para finalizar também, para a gente rezar, como você falou, que esse clamor, né, do criar em mim um coração que seja puro, gere em nós a, a decisão de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso conhecimento, que é Ele quem nos chama, é Ele quem nos deu a vida e nós estamos aqui por Ele, né? Eu estou aqui como comunidade de vida no Rio Grande do Sul, né? Lusana como aliança, por amor a Deus, né? E ele é o nosso foco, ele é o centro de nossas vidas. E que essa busca pela intimidade, por amar a Deus, sobretudo, permaneça firme em nossos corações, independente das nossas quedas, né? Que não nos percamos, né? O pecado é errar o alvo, que nós não nos percamos, né? Mas esse espírito decidido, né? De se decidir por Deus, permaneça em nossos corações. Amém. Gente, para a gente finalizar o nosso momento, eu queria rezar. Chegou o momento da gente rezar, porque a gente só tem 8 minutinhos. Eu estou bem aqui controlando o nosso tempo. Essa música que eu quero finalizar com vocês foi a música que Sarinha cantou o ano passado, na renovação, né, da nossa consagração, que se daria hoje às 15 horas. Que vai se dar da maneira que Deus quer, né? Vai se dar. Não presencialmente, mas em nossos corações. E ela fala, eu queria que vocês meditassem ela comigo nesse momento, né? Para a gente finalizar essa live, dessa partilha, que eu fiquei muito feliz de estar compartilhando esse momento com você, Amandinha. E é isso, se eu for falar, né? Vou me empolgar de novo. Vou trazer aqui mais para perto só para vocês escutarem, tá, pessoal? Como não te adorar, ó coração ferido, fonte de paz, de toda paz, como não te adorar, amor crucificado. Santo, santo, santo és. Teu olhar é compaixão, tua dor, misericórdia, teu silêncio, salvação e luz. O meu lugar, o meu consolo está aos pés da tua cruz. Tu és santo, crucificado é justo, misericórdia infinita, manso e humilde Senhor. Tu és santo,
crucificado és forte, venceste o ódio e a morte. Teu estandarte é o amor, Jesus, Jesus, faz de mim um amigo da cruz. Jesus, Jesus, faz de mim um amigo da cruz. Tu és santo, crucificado és justo, misericórdia infinita, manso e humilde Senhor. Tu és santo, crucificado és forte, venceste o ódio e a morte. Teu estandarte é o amor. E nesses instantes finais, possamos pedir a Deus a graça de renovar as nossas vocações e apresentar um coração grato. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Faz de mim um amigo da cruz, né? Assim como essa canção fala. Faz de mim um amigo da cruz, para que eu possa cada vez mais mergulhar nessa espiritualidade do carisma, mergulhar nessa espiritualidade da sexta-feira. O que eu posso dizer é que a frase que a gente sempre fala, né? Sou feliz, sou filha da misericórdia. Eu não estou triste, pessoal, eu só estou emocionada. As lágrimas hoje foram de emoção, foram de um coração inflamado, realmente. E eu agradeço ao Senhor. E eu apresento, que possamos apresentar esse coração grato, porque Ele providenciou estarmos unidos aqui hoje, nessa live, partilhando, se emocionando, enfim. Amém? Amém. Tá bom, porque eu já chorei tanto. Gente, eu não sou acostumada a chorar assim não, sabe? Mas, enfim, acontece. Hoje as emoções estão afloradas aqui comigo. Então, que possamos permanecer em silêncio, seguindo a nossa programação. Né? Logo mais às 15 horas teremos o Rito da Paixão, que possamos participar, né? Do Rito da Paixão da comunidade. E dizer que eu estou muito feliz, Amandinha, por ter partilhado com você hoje. Obrigada, viu? Amo muito você, você sabe, né? O quanto carinho eu tenho por você, por você também me ajudar e a me levar aí para o céu, né? É isso. Também agradeço muito a você. Também estou muito feliz, você sabe. Também te amo demais. E aconteça o que acontecer, nunca perca a esperança. É que a esperança possa sempre estar em nossos corações. Que Deus te abençoe, Luzana, muito a sua vocação. E que Deus abençoe cada um que está assistindo essa live. Amém. Obrigada, pessoal, por terem ficado conosco nessa partilha. Uma ótima semana, uma ótima sexta-feira santa para vocês e que possamos mais uma vez, repito e reforço, mergulhar na espiritualidade deste dia para nós, filhos da misericórdia. Estou com muita saudade, amo muito os meus irmãos de comunidade e tenho certeza que aquele sonho que Padre Marcos partilhou um dia desse, recentemente, que ele disse, né? Que viu várias pessoas na comunidade rindo, né? Feliz, enfim. Esse dia vai chegar e a gente vai matar a nossa saudade. Amém? Amém. Se vivo, Vivo pela misericórdia.